Ele não pode proibir a captura da imagem. Por quê? Porque muitas das capturas são feitas até para fins de segurança, câmeras internas, ou a captura para fins de registro histórico. Tá lá o aluninho dançando na festa junina. Isso é registro histórico. Mas a gente tem que separar que a internet juntou tudo. Hoje eu capturo, publico, reproduzo e distribuo. Né? São níveis de discussão de direito diferentes. Não é direito autoral, é direito de imagem, né? Só para a gente poder destacar. Então agora a gente vai falar sobre proteção de website, que é uma nova parte aí do material da nossa videoaula. Por que eu quis trazer esse assunto para você? Porque a gente pode proteger o website como obra na Biblioteca Nacional. E isso é algo barato, você faz um registro, né? As taxas variam R$20, R$40, e lembra da importância do registro para poder definir anterioridade. Começa a ter um site copiado de outro, quem foi que criou qual site primeiro. Então é importante registrar a obra website. Muitas vezes o website é uma obra coletiva, feita por várias pessoas. Importa o contrato, se é sob encomenda, é do contratante que solicitou. Você pode proteger no website a organização gráfica dele, as interfaces, o conteúdo, até mesmo o banco de dados gerado no website é passível de ser protegido. Então é legal observar, porque não deixa de ser algo recente, né? Considerando a nossa lei de direitos autorais de 98, e que cresceu muito de importância. Hoje é mais até do que ter um site, é ter perfil na rede social, mas você pode proteger a obra website. Que prova que eu preciso guardar para mostrar que fui eu que criei o website? Então vamos dar uma olhadinha aí na tela. O projeto de desenvolvimento do site, as provas de publicação que o site foi ao ar, alguma testemunha, e-mails trocados com o cliente, registro de alguma ligação telefônica, documento do servidor no qual você hospedou o site, né, local, domínio, endereço de domínio que o site está colocado, né, o próprio provedor de hospedagem pode ser uma testemunha, porque ele é um terceiro de boa fé para provar. O print de telas, né, a impressão eletrônica de telas, até do outro site que está publicado plagiando o seu, né, que seja ilegal, e, se necessário, ata notarial. O que é a tal da ata notarial? A ata notarial é feito por um notário, muito comum nos cartórios de registro de títulos e documentos, em que eu peço para o notário acessar a página que eu estou querendo mostrar que é cópia do meu site, e ele vai imprimir e vai dar fé pública, né? Dou fé pública que na data tal, hora, minuto e segundo, esse site foi visualizado no endereço tal, conforme impressão em anexo, e além dele dar o print da tela, é fundamental dar o print dos fontes da tela. Porque ali, quando você pede para ver código-fonte, né, no browser, view source, ele vai mostrar não só o número do IP, mas endereçamentos de link, tags, meta tags. Às vezes pode estar ali o nomezinho até seu, né? Vai que ele foi lá e deu Ctrl+C, Ctrl+V no seu código HTML. Né? Se você já inseriu no seu código o seu nome, quando alguém copia, às vezes faz aquela cópia que ele não olha, né? E já leva você para dentro do outro material, gerando maior prova ainda de plágio, né? De cópia. Então, esses são os elementos para proteção de website. Então, será que meu website está protegido? Vamos ao checklist. Vamos dar uma olhadinha no checklist. O código-fonte tem nota de direitos autorais? As imagens estão protegidas para cópia ou não? Inserir metadados? Estou com domínio registrado? Quais domínios? Ele está com alguma coisa para download? Se sim, está claro o termo de licença para download, né? Se é download de software, de qual tipo? A gente vai ver agora já proteção de software para a gente poder fechar direitos autorais. E se também eu coloquei lá no rodapé aquela notinha de copyright, né? Todos os direitos reservados e o nomezinho meu, o nomezinho da empresa. Isso é importante, porque a gente começa a proteger direitos autorais educando os outros. Por que tem tanta infração no Brasil? Porque primeiro o brasileiro faz.
Aí se alguém reclamar, ele para de fazer. Você reclama, ele para, pede desculpa, diz que foi sem querer, foi mal. Então, quando você já bota aquela notinha de rodapé dizendo direitos autorais reservados, a pessoa já vai ver que você está ligado na lei, que você já botou a notinha ali. Então, mexe com quem está quietinho, Vai que se ele pegar, pode dar um problema. Se você não anotou nada, ele vai dizer, esse daqui é uma pessoa que desconhece, então vai ser mais fácil ainda copiar dele do que copiar do outro que está mais bem informado. Por isso que é importante, quem é do mercado que cria, seja quem cria, quem usa ou quem contrata, tem que se atualizar sobre direitos autorais. Então, para fechar, antes da gente ir para as conclusões, vamos falar de proteção de software. Software é protegido por direito autoral no Brasil. Há outros países que protegem como patente, como é o caso dos Estados Unidos, mas no Brasil é protegido por direito autoral. Nós tivemos aí uma lei específica, que é a 9609. Então, até agora a gente está falando da lei de direitos autorais, que é a 9610. A de software é a 9609, ela é anterior. Então, tudo que não tiver sido previsto aqui por essa, ou que a 9610 previu, substitui a anterior. São duas leis no mesmo ano. No mesmo ano a gente colocou a lei de software e a lei de direitos autorais. Em alguns pontos, a lei de direitos autorais complementa ou aprimora o que está tratado na lei de software. É importante nos contratos de software, está sempre claro se é sob encomenda ou não, de quem vai ser a titularidade do código-fonte, e a própria equipe que está desenvolvendo também assinar termo de cessão. Por quê? Na dúvida, interpreta a favor do autor. Quem é o autor? O programador. Então, isso é um requisito essencial para pensar a proteção de software, A gente tem que lembrar que o software, assim como outros direitos autorais que a gente viu, ele precisa estar com elementos de originalidade. É possível obra derivada, eu aprimorar um software existente, mas eu preciso de prévia autorização. Os contratos são essenciais, porque eu precisarei dos contratos para registrar o software no INPI. Então, se você é uma empresa, contratou uma desenvolvedora, que é uma software house, que contratou o programador, todas essas etapas têm que estar protegidas juridicamente. O programador tem que ter contrato com a software house, fazendo cessão de direitos autorais. A software house tem que ter contrato com a empresa, que é o cliente, fazendo cessão de direitos autorais. E no final do projeto, você usa todo esse material para fazer o registro no INPI. E aí, nesse tipo de registro, dá para proteger desde o nome do software aos códigos-fontes, e isso é internacional, A gente, quando faz o registro de software no Brasil, ele já tem abrangência e validade internacional, diferente da patente. A patente eu tenho que depositar em cada país. No caso dessa proteção de direitos autorais, ele já gera uma abrangência internacional. E eu posso proteger o software contra reprodução, posso definir prazo de uso, por isso que tem tanto software que a gente baixa e diz que expira em 30 dias, então eu posso definir prazo de uso, os próprios direitos morais, o look and feel, que é a forma como está desenhada a interface gráfica, que é usabilidade, isso é a grande diferença às vezes de um software para o outro, é o elemento de usabilidade, e a proteção de estrutura, de organização. Quem é o proprietário, então, se for feito por um terceiro, vai depender do contrato. Se está claro que é sob encomenda, é do contratante. Mas eu posso combinar no contrato um uso conjunto. Vou fazer para você, vou cobrar mais barato porque você usa e eu também. Às vezes a gente combina no contrato um período de reserva de mercado. O que é isso? Você vai fazer para mim, mas você por um ano não pode usar. Só depois de um ano é que pode usar. Tudo isso pode constar no contrato, E o software livre? Tem vários tipos de licença de software livre. É importante dizer que o software livre gera certos tipos de autorização ou de restrição. Nem todo software livre é gratuito. O software livre concorda ou compartilha o fonte, você tem acesso aos fontes, mas não quer dizer que todo software livre seja gratuito. Além disso, tem licenças de software livre que exigem que, se ele é gratuito, o que você desenvolver com base nele, você também não vai poder vender.
tem que manter gratuito. Então, quem hoje gosta e faz uso de software livre, é super importante olhar as licenças que são publicadas na internet. As mais comuns são a GPL, né, tipo a GNU e o Linux, a BSD, que é Unix e Macintosh, e da Apache, né, são as mais comuns para software livre. Para fechar, para a gente concluir, né, essa aula densa de direitos autorais, o que a gente pode dizer, né, qual a mensagem principal de conclusão? Primeiro, não tem como não proteger o autor e o inventor. Foi uma grande conquista da humanidade dos últimos anos. Segundo, há o desafio dessa proteção independente de suporte, do conteúdo circulando livremente no mundo sem fronteiras, em que é claro que fica mais fácil de eu ficar conhecido e famoso, mas também mais fácil de alguém copiar algo meu e acabar até mesmo canibalizando o meu conteúdo ou impedindo a sua exploração econômica. Com toda certeza, a Lei de Direitos Autorais de 98 precisa ser revisada. Há um anteprojeto que foi proposto está com o Ministério da Cultura para essa discussão. Teve audiência pública, eu mesma fiz comentários a esse anteprojeto. Eu acredito ser muito importante pensar mais sobre o fair use, prever na lei brasileira, até por conta do uso particular do indivíduo, ainda mais quando nós falamos da questão de música, né, no Brasil, aquela história de eu poder fazer migração de formato é essencial de ser discutida. Há quem queira aí melhorar ou não proteção dos conteúdos na internet. Há quem queira criar um órgão para vigiar, né, que seja o vigilante dos direitos autorais digitais. Pessoalmente, eu não acredito que isso possa funcionar, vi de outros modelos que já existem por aí. Talvez seja interessante uma definição para melhorar a discussão e a solução de casos de direitos autorais. Às vezes o tempo, a demora do judiciário faz com que a vítima, que é um autor ou um titular de direito autoral, desanima. E se ele não acreditar que pode se socorrer do judiciário, é como se ele não tivesse o direito. Falar, pô, vai levar 10 anos de discussão isso daí? Por favor. Na nova lei também se discute o tempo de proteção, se vai ser mantido ou não os 70 anos após a morte do autor. Curiosamente, nos Estados Unidos, acabou se ampliando para 100 anos a proteção para não liberar para domínio público direitos do Mickey Mouse. Então, vai até num pensamento meio na contramão. Se hoje a gente fica famoso mais rápido, por que aumentar ainda, né? Já pensou aumentar para 100 anos? O que você acha? No caso de software, foi bom eu lembrar para dizer isso antes do fim da aula, a proteção é por 50 anos. Você acha razoável 50 anos de proteção de software? Eu não acho. Acho muito tempo. Acredito que nos anos 80, que foi quando começou a briga toda pela indústria de software, com o desenvolvimento do personal computer, podia até fazer sentido. O pessoal levou muito tempo para ganhar dinheiro com aquilo, então queria proteger por um tempo compridinho, só que fica obsoleto. A própria obsolescência tecnológica mata a proteção. Eu acredito que numa parte de software teria que ir, como acontece com as patentes, 10, 15 ou 20 anos. 20 anos seria um limite razoável para a proteção de software. Para as pessoas, como é pós-mortem, depois que a pessoa morreu, e nós hoje vivemos por mais tempo, talvez seja interessante pensar um período de geração, 30 anos, ou reduzir de 30 ou 50, mas são apenas opiniões pessoais, isso ainda vai ter que ser muito debatido e discutido, mas é importante acompanhar a discussão da nova lei de direitos autorais. E aí ficam algumas recomendações finais. Não apresentar como ser um conteúdo de outra pessoa, que isso dá dor de cabeça. Dê o crédito, dar o crédito é legal, né? Não use como seu algo de outro, seja original. Sempre que for preciso, pede autorização prévia. Na dúvida, não custa nada perguntar. Eu pedi uma autorização para o Milô uma vez, eu queria poder reproduzir um artigo do Milô, mandei um e-mail para ele e ele respondeu, doutora Peck, está autorizado. Então é aquela história de você ter uma cautela, essa coisa da pressa,
Ah, eu não vou perguntar para não ouvir não. Então acaba correndo risco de dar um problema, né? Não divulgar fotos de pessoas que não se tem autorização. A gente viu que na parte de fotografia não é só o direito autoral, é o direito de imagem. Na produção colaborativa, deixar muito bem claro qual é a participação de cada um, para não dar problema. Não é porque o conteúdo está na internet que é de domínio público. Saber que quais direitos autorais ali estão licenciados ou não, por quanto tempo eu posso usar, abrangência territorial e respeitar, né, a criação e a inovação alheia. Eu fecho com um quadro que você vai ver aí, com a tela colocada, de dicas para o blogueiro. Quais são as dicas que nós damos para o blogueiro que quer escrever seu blog sem infringir direitos autorais ou até mesmo acabar tendo um problema de ofender, difamação, racismo pelo seu comentário? Lembrando, vivemos a era da sociedade do conhecimento, é a era do conteúdo. Quanto melhor você ficar na forma como você cria conteúdos, usa conteúdos ou contrata conteúdos, a gente só tem a crescer, né? Acredito que num futuro muito próximo, com o próprio desenvolvimento tecnológico, talvez seja a própria tecnologia que ajude, que resolva. Nós já estamos entrando aí no período dos livros digitais, dos e-books, com os readers, com os tablets. Então vamos ter que enfrentar, com toda certeza, muito mais discussões sobre direitos autorais. Até ter uma lei nova, a que vale é a lei em vigor de 98, que nós comentamos, e algumas melhores práticas previstas em convenção internacional, como é a Convenção de Berna. Qualquer dúvida ou querendo comentar sobre essa videoaula, pode twittar, tá aí os contatos, e eu espero você numa próxima aula.